Vamos direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que está ao vivo aqui, acompanhou o trabalho da polícia nesses dois locais. Lud, primeiro, uma boa noite, seja muito bem-vinda das suas férias aí, sempre muito competente com as informações aqui do nosso Cidade Alerta. Alguém ficou ferido? Oi, Pagliani, obrigada, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, 2 pessoas ficaram feridas em 2 acidentes. A gente vai contar primeiro esse acidente que aconteceu na Avenida Francisco Junqueira, envolveu um ônibus e um carro. A gente tem imagens aí que a traseira do carro ficou completamente destruída. Como é que esse acidente aconteceu? O motorista do carro, ele estava em um comércio ali, em uma oficina mecânica ali na Avenida Francisco Junqueira e entrava ali no comércio quando ele freou e acabou sendo atingido na traseira pelo ônibus. Ele chegou a ficar preso nas ferragens. Homens do Corpo de Bombeiros, equipes de resgate foram imediatamente para o local, fizeram o resgate desse motorista. Ele tinha ferimentos leves, de acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros. Apesar dos danos ali no veículo, a pancada foi bem forte, o ônibus acabou atingindo a traseira do carro. A gente vê aí os danos no veículo, felizmente, apesar de ter ficado preso nas ferragens, aí ele teve ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma unidade de resgate, também pelas equipes ali do SAMU que estavam no local e foi levado para um hospital. Câmeras de segurança, inclusive, podem ter registrado esse acidente. A polícia agora vai atrás de imagens para entender de fato como é que aconteceu esse acidente. Mas a informação da polícia e também do Corpo de Bombeiros é que esse homem estava entrando ali, acabou freando e foi atingido na traseira pelo ônibus. Aí teve um segundo acidente, quase que depois desse primeiro acidente, quando as equipes de resgate ainda estavam no local. A gente vai ver imagens agora do outro acidente que aconteceu bem no centro de Ribeirão Preto, no cruzamento das ruas Florencio de Abreu e Marcondes Salgado. A gente estava, inclusive, com os bombeiros nesse primeiro acidente da Avenida Francisco Junqueira, quando as equipes de resgate receberam a informação desse segundo acidente. E a gente tem uma imagem ali impressionante, já que o acidente aconteceu no cruzamento, a moto acabou sendo atingida pelo ônibus e foi arrastada. Os bombeiros tiveram dificuldade para retirar a motocicleta que ficou presa embaixo do veículo. E o que acontece? Você vê aí na imagem que, por muita sorte, o motociclista ele não foi atingido no lado ali dos pneus do veículo, por isso ele ficou ali embaixo e acabou sendo arremessado pela própria motocicleta. Conforme ele bateu, a moto ficou presa embaixo do ônibus e ele foi jogado ali. A gente acompanhou também o trabalho de resgate dos homens do Corpo de Bombeiros. Ele foi colocado em uma unidade, uma ambulância, e foi levado para o hospital. Nesse caso, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele estava numa situação um pouco mais grave do que a primeira vítima do acidente da Francisco Junqueira, mas ele recebeu todo o atendimento ali no local e, de acordo com informações de testemunhas que acompanharam o acidente, foi uma pancada violenta. Ali é um local de bastante movimento e tem semáforo. Então agora a polícia vai investigar quem avançou o sinal vermelho, porque um dos motoristas, ou o motorista do ônibus, ou o motociclista, acabou avançando no sinal vermelho e causando esse acidente ali bem no centro de Ribeirão Preto. O trânsito ficou complicado agora há pouco na região central, já que principalmente nesse horário o movimento acaba aumentando ainda mais e as equipes tiveram que trabalhar no socorro ali, no resgate desse motociclista, depois retirar a moto ali debaixo do veículo, e por isso demorou um certo tempo. O trânsito ali ficou impedido por cerca de meia hora e depois foi liberado a hora que o ônibus foi retirado do local. A gente tem uma entrevista com o tenente Bruno Murayama, do Corpo de Bombeiros, que falou em relação aos 2 acidentes. Vamos acompanhar. O primeiro acidente ocorreu na Francisco Junqueira, onde um ônibus veio a se envolver num acidente com um veículo, e lá houve uma vítima que ela ficou presa na ferragem. Então a gente foi acionado para fazer a retirada da vítima, que estava presa lá, com as técnicas de retirada de veículo, tudo, fizemos, e ela foi socorrida ao hospital. Que tipo de ferimentos a vítima tinha? Ela tinha ferimentos leves lá, Por sorte,
Acho que também devido ao trânsito do horário, não estava muito velocidade alta, então o acidente lá não foi tão grave por conta do trânsito mesmo de Ribeirão Preto aquele horário, né? Tenente, agora nesse acidente aqui, vocês receberam a informação que o motociclista estaria embaixo do ônibus, né? Isso, enquanto a gente estava atendendo a ocorrência da Francisco Junqueira, logo em seguida caiu também na nossa rede rádio aqui do bombeiro, né, esse acidente. E a informação, a princípio, que passaram para a gente era que a vítima estava por baixo do ônibus. Então, de imediato, a gente se deslocou para cá, chegamos no local aqui, a vítima já estava retirada debaixo do ônibus, só estando a motocicleta. Então, a gente só fez a retirada da motocicleta do local e a equipe do SAMU, né, veio aqui nos apoiar e agora está socorrendo a vítima para o hospital também. E os ferimentos do motociclista? Os ferimentos aqui é um pouco mais graves comparado com a do veículo, né, tendo em vista que é uma motocicleta e aí a vítima está mais exposta. Mas assim, a princípio está estável, né, está sendo socorrida. Obrigado, viu, Lúcio, pela informação. Você vê onde foi parar a moto. Agradeço ao tenente do Corpo de Bombeiros também. Esses caras fazem sempre um excelente trabalho, né? Tentando sempre salvar as pessoas, dando o máximo para que as pessoas saiam bem desses acidentes graves aí.